mentalmente ela fica assim mesmo. Eu sei. Existe sim um lado espiritual, tá gravando tudo? Posso gravar? Posso gravar vontade. a aula? À vontade. Vai chegar uma hora que eu vou conseguir fazer você esquecer que eu quero preciso soltar. Tem sim um lado espiritual. Mas por que, por exemplo, você já deve ter ido em igreja que faz esse trabalho de libertação, eu já fui muitos anos. E eu já vi muitas vezes, a pessoa vai, aí manifesta lá, liberta, daqui a pouco volta de novo. Não, mas por quê? Eu acredito, cara, que está faltando, e a gente está começando um movimento disso. Está faltando um lugar que, além de orientar a palavra, fazer a oração que tem que ter, essa parte de te ensinar a dominar teu cérebro, de te ter inteligência emocional, de fazer com que você ative essa, igual eu te falei, identidade, governo, saber quem você é, autoimagem. Tudo isso, por exemplo, você pode... o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas se eu não me enxergar capaz de conquistar aquilo, a própria Bíblia fala, Deus fala assim, eu não posso falar para você que você vai conquistar se você falar assim, conquista aquela cidade, você fala, mas isso é muito difícil. Deus fala, eu não posso fazer nada se você não acreditar em você mesmo. Então isso é autoimagem, então tudo isso tem que ser ativado. Cara, eu queria que você assim, me ajudasse agora com a pergunta. O que você acha que aconteceu? Aonde? Pra gente ir lá atrás, começo de conversa, quantos anos você tá com quantos anos? Tô com 27. 27? Não, mas você tem muito pela frente, cara. Eu tô com 43. Você tem muito pela frente. Eu com 27 eu não tinha. Não tava nem no começo da estrada da onde eu trilho hoje. Pra você ter ideia. Comecei a trilhar no caminho da verdade, né? Com 30 e poucos anos. Então assim, você é muito novo, você tem muita vida pela frente ainda. E quando você começou, quantos anos você acha que você lembra disso? Foi uns 14. Com 14. 14, porque eu lembro que comecei fumando maconha, aí depois os amizades minhas mesmo, tipo já de infância, eles estavam usando, já cheirava e tal, aí a gente... Grave essa frase que você me falou, as amizades, né? Aí a gente andando, pode falar. aí eles pegou e falou pra mim, quer experimentar? Eu falei, daí? Aí de lá pra cá, aí já começou essa luta. Então você tá com 27 e uns 14. Começou o primeiro contato. Aí você me falou assim que as amizades... Foi a que me apresentou. E são, eu acredito, sem medo de errar, 100% no caso das pessoas que têm esse tipo de problema, de enfrentamento, começou assim, quando as amizades. Isso é uma coisa que a gente vai ter que... Por que é bom, depois que a gente fazer isso, a gente quer fazer você se conhecer. Você se conhecendo, pegando a raiz disso, aí você precisa tirar um tempo para você parar a sua vida. Não adianta você continuar. Tem uma hora que a gente precisa, sabe o celular? Tem um momento que você tem que... Ele fica com tanta coisa, você vai tirar uma foto, demora para abrir, você entra num aplicativo, demora para... Porque tem muita coisa ali. Tem muita página aberta, tem muita foto, tem muito vídeo, tem muito arquivo, ele fica pesado. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um boot no celular, porque ele trava. E assim é, gente, tudo que é fabricado, ele sintetiza o ser humano. O que é isso? Ele imita o ser humano. O celular, ele é a mesma coisa. Quem fabricou isso aí? Porque quem fabricou foi um ser humano. Então ele fez o sistema funcionar como... Ele tem o hard e o drive, que é a mesma coisa do nosso cérebro. Ele liga, reconhecendo quem o fabricou. Por exemplo, para dormir, você não pode demorar para dormir. Você não foi feito para isso, para demorar para dormir, para ter insônia, para ficar pensando em pensamentos. Por quê? Você pega o celular, a televisão, você aperta para desligar, tchum, já desliga. É assim que você tem que dormir.
Você tem que deitar e dormir. Por que você não consegue? Porque seus programas ainda estão abertos. Para acordar, você já quer acordar fazendo, preocupando, acontecendo. Se você desligar o celular, na hora que você ligar de novo, ele vai mostrar o quê? A marca de quem fabricou. Ele reconhece, olha, obrigado Samsung, obrigado Apple por ter me criado. Então você já levanta, não você, né? A maioria das pessoas já levanta já querendo, já não entrega o dia para o Criador, obrigado por mais um dia de vida, por poder respirar. Então tudo isso faz a diferença. Então tudo isso ele está travando, ele está cheio de programa, não sei o quê, precisa de dar um time. Então nós vamos reconhecer aqui a sua raiz, o que te levou, vamos ressignificar isso. E aí depois, se você quiser, a gente vai, já está tudo certo, eu tenho, não sei se eu te falei, mas eu tenho contato já com clínica, já conversei com as pessoas, já as portas estão abertas, sem custo, quando tempo precisar. Eu acredito que você, se você me ajudar, a te ajudar, não vai demorar muito, mas você precisa pelo menos passar algum tempo para refletir em tudo que nós vamos viver aqui agora, a partir desse momento. Dia 4 hoje, né? Acho que sim. Dia 4 de outubro. Eu vou marcar aqui. Uma coisa pra você, só pra mim não esquecer, pra ficar anotado, que as amizades é as que apresenta, mas uma tese que eu às vezes eu costumo bater, é que é tipo, quando a família fecha as portas, é quando a rua abre. O que acontece? Eu estava observando desde, acho que abril nas ruas, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, desses 6 meses de trabalho na rua, uma coisa que você vai precisar regular é isso, senão você não consegue vencer nada. 100%, você pode não gostar do que eu vou te falar, tá tudo bem. Mas eu percebi, eu tenho um caso na família, tenho um caso na empresa, que eu já acabei de contar. 100% das pessoas que se envolvem, tem 2 casos na família, que se envolvem com bebida, com droga, 100% relaciona perdão e família. Mas 100% tem algo que, dentro deles, que regaça, você se auto-sabota por causa disso, chama vitimismo. Na hora que eu te falar, você vai criar uma repulsa em você, você fala assim, nem me conhece, como é que ele fala que eu sou vítima? É 100%. Todos nós nascemos com isso. Todos nós. Eu tenho, você tem. Só que ele aflora à medida que você vai alimentando ele. Então quando você não tem a... Você estava na rua quando eu contei a história do Joãozinho e do Zezinho. Tá? Aquilo representa exatamente isso. Eu tenho vários atendimentos na rua, eu atendo empresário, os caras que sabem que eu... você nunca cobrei nada, sempre para ajudar. 100%, cara. E você precisa regular isso. Que a culpa do seu sucesso, do teu fracasso, é 100% sua. A família, ela tem um papel importante, ela ajuda muito. Você tem alguém igual eu estou fazendo agora para você, estendendo a mão para você, tem um outro Fábio que eu te falei ontem, mostrou o vídeo? Eu lembro dele. Agora ele pediu uma ajuda para nós, agora ali nós vamos... Ele não quer, eu acho que ele precisa parar um tempo, mas enfim, cada um a gente aprende de acordo. Então, enfim, a gente está estendendo a mão. Essa parte de estender a mão é importante. Você saber que você não está sozinho, você saber que tem alguém para te, sabe, tô aqui. Às vezes só para te ouvir, não precisa nem te dar nada, nem te levar para lugar nenhum. E só para ouvir você, isso é importante. Mas isso chama autogoverno. Você bater no peito, igual o cara, o atacante, que vai fazer, manda a bola para mim. Se eu errar, eu assumo que eu errei. Se eu não fizer o gol, é eu que errei. Pode pôr a conta nas minhas costas. É você bater no peito e falar assim, e você precisa fazer isso, cara. Eu entrei nessa vida porque eu entrei. Eu quis. Não foi você que quis. Você não quis entrar. Você não quis, sabe, ter todos os momentos ruins que você teve na sua vida. Você não queria isso. Você nem quer. Então você não entrou porque você quis. Não é isso que eu estou falando. Mas você permitiu
Você se permitiu. Quando você não governa na sua vida, as pessoas governam. Por exemplo, se você não governa na criação do filho, você tem filho, Fábio? Não? Tem. Quantos? Um só. Menino ou menina? Menino. Quantos anos? 6 anos, mano. 6 aninhos? Olha só. Deixa demais. Foi meu estopim pra mudar de vida. E aí, é isso, depois nós vamos chegar nisso aí. Eu falo isso pra minha esposa direto. Assim, eu falo assim, você não precisa falar nada. Você está ensinando o teu filho na tua vida, no modo como você comporta, na forma como você age. Então assim, isso também não vai te trazer a mudança. Porque a mudança vai vir no autoconhecimento da raiz, que a gente vai trabalhar nisso aí. Mas não deixa de ser uma modelagem, que ele vai te olhar, vai te modelar e vai querer ser igual o pai, diferente de quem seja o pai. Isso é uma verdade que não dá para mudar. Ou ele vai tomar a versão de você e querer fazer totalmente o contrário, ou vai querer seguir inconscientemente. Porque driver mental, padrão de pensamento, Fábio, a gente já vem com genética e depois nos acontecimentos que acontecem. Eu vou te provar que vem com genética. Seu filho com certeza tem algum comportamento que um pai, um avô, uma tia, alguém tinha. A minha filha, a primeira, ela andava com as mãozinhas para trás igual a minha bisavó. Então ela vem com um padrão de comportamento na genética. Entende? Então assim, e depois ele copia professor, copia pai, copia mãe, não tem jeito. Mas não é isso que a gente vai focar agora. Mas tem razão o que você falou em relação à família, mas nessa fala sua eu percebi que existe 100% das pessoas que entram nisso, tipo assim, eu tô entrando nessa e ninguém tá me ajudando, mas é você que tá entrando. Não é porque você quer, é porque você não descobriu o caminho, você não sabe uma outra forma. Talvez tenha uma parcela de culpa, assim, a criação, porque assim, criou, às vezes você foi criado com pai e mãe, só pra te entender, tá até criando. Eu fui adotado com os dois, então eu fiquei com Você foi eles. adotado com 2 anos. Com 2 anos, eu fiquei com eles até meus 15 anos. Depois dos 15 eu. Começou a usar com 14? Com os Você 15. saiu de casa? Já saí porque eu já comecei a vender e tal, então eu usava, só que eu ganhava mais dinheiro do que eu usava. Sim. Então fui me mantendo pra rua, pra fora de casa. Aí com os 16 eu ficava Então você foi criado com pai e mãe. Criado com pai e Adotivo, mãe. mas foi criado com pai e mãe. Sim, com Carinho. exemplo de trabalho. É que eu falo, é que nem você também falou assim, é que eu escolhi. Porque a educação que eles me deu, o exemplo, é totalmente ao contrário. Sim, mas o que acontece também? Às vezes eu sou prova disso. Por querer bem no filho, às vezes a gente faz tudo para que eles não passem frustrações, para que eles não tenham problemas, às vezes a gente não fala não. E aí a gente cria um filho fraco. É forte, duro, mas é a realidade. Aconteceu isso comigo. Eu não deixava minha filha passar por problema nenhum. O primeiro problema que ela enfrentou na adolescência dela, ela já teve problema com isso. Porque ela não sabia enfrentar problema, porque eu não deixava. Qualquer briguinha de escola, a mãe ou eu ia em cima. Então ela não tinha problemas, tudo que ela queria ela tinha. A gente não falava não, muito difícil. Quando dava piti, dava birra, aí acabava cedendo. Totalmente errado. O que a gente criou? Tem aquele sheik que inventou Dubai, que criou Dubai, fala uma frase assim, ó. O meu avô andava de camelo. Meu pai andava de Fusca e eu ando de Mercedes. O meu filho vai andar de Fusca, o meu neto vai andar de camelo. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos, que produzem tempos difíceis. E é isso. A gente, por querer poupar, põe tudo nas costas e não deixa ninguém, não deixa os filhos passar frustração, cuidar da própria vida. Talvez não conheço, mas talvez
um dos motivos, eu tenho analisado esse tempo todo que a gente está na rua, a raiz, igual eu estou falando assim, tem que achar a raiz, eu tenho analisado as raízes. A maioria deles, quase 100%, está envolvido com perdão, tranquilo, pode consertar. Não vou pensar que você não está gostando. Não pense isso não, que eu tô assim. Não. Eu também não tenho necessidade, que é um outro bloqueio, que é necessidade de aprovação. Isso aí, por exemplo, nossa, cara, tá bocejando, não tá gostando. Foda-se, se você não estiver gostando, você me pediu ajuda, eu tô aqui pra te ajudar. Se não estiver gostando, o problema é seu. Quem tá perdendo a ajuda é eu. Então, assim, vamos voltar aqui pra gente entrar na sessão, pra gente não. Você começou com 14 anos, a primeira vez que você usou, o que aconteceu? Aconteceu naquele dia, de bom ou de ruim, que as amizades te apresentaram, mas você aceitou, ninguém te socou nada em você aceitou. Então assim, vamos lá, vamos combater esse vitimismo. Você entrou, você tinha uma pá na mão, lembra do Zezinho? Você entrou, não foi porque você quis. Foi uma válvula de escape, foi uma saída. O usuário de droga, cara, ele entra igual o suicida. Na hora que o cara tá se enforcando, eu já tive relatos de gente que já saiu e queria, na hora que desceu a corda, às vezes a corda arrebentou e o cara sobreviveu e falou, na hora que enforcou eu queria voltar, queria sair. Aí o cara entra em desespero porque ele não quer fazer aquilo. Aquilo ele entra porque ele acha que ele vai acabar com o sofrimento. A droga é parecido, você sabe que você vai se afundar, porque você não viu um bem sucedido. É como um mundo do crime, você sabe que vai se ferrar. Você entra, por quê? Tipo um anestésio, anestesiar aquela dor ali, e aí enquanto eu estou anestesiado eu não estou sofrendo. Só que quando você sai dessa anestesia, a dor parece que multiplica. Por quê? Porque os problemas vão multiplicando. Você está simplesmente procrastinando de resolver, tipo assim, adiando a resolução do problema, não enfrentando de frente, não batendo no peito e falando assim, ó, eu que vou resolver isso. Eu já tive problemas na minha vida que eu tive que fazer assim, ó, não, é comigo. Você não vai. Pessoas queriam me defender, um caso aí de briga aí dele. Eu te conto. E eu tive que enfrentar. Enquanto meu pai, meu tio, fulano, ciclano, não acabava o problema. Eu encarei a pessoa e falei assim, agora vai ser comigo. O cara é uns 3 vezes maior que eu. Então eu vou encarar você e vou resolver isso aí. Nunca mais. Porque enquanto você não bater, então vamos lá. O dia. Primeira vez que você pôs uma. Foi maconha? Maconha foi a primeira droga que eu usei. Foi a primeira droga, foi a primeira. É, porque geralmente tem uma porta e depois você vai abrindo para outras, né? Depois você deve ter encaminhado para cocaína. Não sei se você chegou a usar. Não. LSD ou. Não, bala, doce, essas coisas eu já usei. Crack não. Não. Tá. Primeira vez que você usou maconha, esse dia aí, você lembra como que era? Lembro, era dia de escola. Eu fui. Você lembra o que aconteceu, de bom ou de ruim? Ah, que eu lembre, nesses dias, não tinha Ou dias próximos, porque que você estava triste. Ah, triste que eu lembro, eu não tava, porque era uma fase minha que, vamos supor. De adolescente. Isso, então tudo pra mim tava bom. Quando eu tinha as brigas em casa eu já nem mais ligava, então pra mim era tudo normal. Tudo uma briga era normal. Isso. Aí tinha os meninos. E nessas brigas que você considerava normal, você sempre. Como que você saía dessas brigas? Por exemplo, era briga com quem? Era briga com a minha mãe e minha irmã. A mãe e a irmã. Isso. E aí chegou um momento que você não ligou mais, mas dentro dessas brigas, no final dessas brigas, qual que era o resultado final que você tinha? Que elas não gostaram de você, que não queriam da que família. você pra elas. Que eu não era da família. Você não se sentia amado por elas. E nem me sentia da família. Não se sentia nem amado e nem da família. Você não se sentia amado. Nas brigas, né? Nessas brigas aí, não se sentia amado. Bicho, eu passei mais de 10 anos sem passar um Natal dentro de casa. Por causa desse sentimento. Aí na escola eu via. Peguei amizade. Então as pessoas, só te cortando, as pessoas que você deveria, por exemplo, que na sua cabeça
deveria te levantar, te apoiar? E os motivos da briga? O motivo era sempre minha irmã que criava. Por isso que eu fiquei com esse sentimento. Mas- Tudo gerava por causa de ciúmes. Porque ela era caçula e eu entrei pra família porque é adotado, então ganhei um pouco mais de atenção da família. E ela não gostou e não aceitava. E ela sempre criava outras situações, ou às vezes sempre o culpado Era era eu. você. E ela inventava. Quando não tinha alguma coisa, ela inventava. E isso na época me magoou muito, porque eu apanhava, entendeu? E eu era o único dos 3 que apanhava. Meus irmãos nunca vi eles apanhando. Mas eu era só corrigido assim. Só você, vamos... Não, eles eram corrigidos também. né? É, mas só que na parte, tipo, de bater pra corrigir era só eu. E minha irmã, ela fazia de verdade, ela fazia de tudo. Ela esperava meus pais sair, chegava em mim e falava assim, ó, você não é da família, você não tem mãe, você não tem pai, você tá aqui de favor e eu quero que você saia da minha casa. Ixi, eu ficava uma criança, e aí foi quando eu Quantos anos comecei. você tinha, mais ou menos? Ah, devia ter uns 8. E ela já falava... E ela? Ah, ela já era mais velha, ela já era... Mas ela era a caçula da família, Isso, de sangue. de sangue. Aí, na verdade, o caçula era você. Era eu. Então ela ganhou um irmão caçula, Isso. que ia tirar o trono dela, E ela não as aceitava. atenções dela. Exato. Por que ela não aceitava? Você sabe, não? Não. E eu também até hoje não Eu vou te entendo. explicar o porquê. Ela também não se sentia amada. Ela também queria ficar, porque assim, o filho caçula, ele vem por último. Então ele já vem num espaço onde já tem pessoas ali que tem um território delas, certo? E ela tem que lutar para ter o território dela ali. Porque já existe um irmão, 2 irmãos, tem o pai que divide a atenção da mãe, então ela tem que disputar as atenções. Aí chega uma terceira pessoa abaixo dela, mais novo que ela, um caçula, vamos dizer assim, uma pessoa nova no pedaço. É como uma briga de território, de animal mesmo. Aí ela fala, poxa, eu estava buscando a atenção da minha mãe, lutando contra o pai, contra o que tinha mais irmãos. Se ela era caçula, tinha mais irmãos. É, meu irmão mais velho. Tinha mais um. Agora chegou um aqui, e aí quando você chegou, com certeza, muito carinho, muita atenção, isso fez com que ela tivesse esse sentimento de agora eu vou perder o trono. Eu só estou querendo fazer com que você entenda a raiz dessas discussões que causava dentro dela. Você se vê. No lugar dela. Tá, então vamos lá. Agora eu quero que você feche o olho, nós vamos. Eu já achei já a raiz de onde tudo começou, mas antes de fechar o olho, só me conta aí. Da primeira vez que você. Desculpa. Da primeira que eu quero entender tudo. Da primeira vez que você usou maconha. Você já estava cansado de tanta briga. E a sua mãe acreditava sempre nela e te dava correção, te batia, igual você falou. Em alguns casos até por coisas assim que você nem tinha feito. Ela inventava, porque ela tinha medo de que você tomasse o lugar dela na questão de carinho, de atenção da mãe. Ela fazia, armava todo, e aí ela chegou até a gente falar, você não é da família, jogar na sua cara. Isso, na verdade, Fábio, era uma forma dela, porque eu sempre ensino isso aí. O ataque, ele é um sistema de defesa. Ela estava se sentindo insegura. Ao invés dela, porque ela não tinha, quantos anos ela tinha? Ah, eu não faço ideia. Não, eu quantas não sei. diferenças de vocês dois? Não sei, que eu cheguei num ponto que nem assunto com ela eu tenho mais. Então a idade, eu sei que ela tem mais de 30. Ela deve ter uns 33. Mais ou menos, uns diferença 5 anos. De uns 6 anos a diferença. 5, 6 anos. Então se você tinha. Você foi pra lá com quantos anos? 8? Não, não. As Não, com brigas? 2 anos. 2 aninhos. Então, uns 2 anos ela tinha. Uns 6, 7. Ela já tem seus 37 anos já, viu? Então, você vamos pôr 10 anos de diferença. Ela tinha 12 e você tinha 2. Uhum. Então, ela foi 12 anos a filha caçula. Mimada, toda a atenção da casa era pra ela, vamos dizer assim. Aí, de repente, chega um carinha que não é da família, que também não era culpa sua, você chegar na família. Como não é culpa da criança que nasce, o fato de você ter sido adotado não tem nenhuma diferença de ter sido adotado ou nascido lá. Você entrou para
tirar a atenção da mãe na cabeça dela. Entende? Pô, vou perder meu lugar aqui. E isso acontece com um filho que nasce dentro de casa ou adotado. Isso aí não... Quebrar essa... Não tem nada a ver que você não... Esse fato dela de falar que você não é da família, você é adotado, dela jogar isso, era um sistema de defesa dela te atacando para te... Pessoal, você não é amado, ninguém gosta de você, para você não se achar mais filho do que ela. Mas na verdade, eu já presenciei brigas de irmãos que o irmão viu nascendo, ele sabe que te acharam na lata do lixo. Eu já vi. Te adotaram. E não era nada, mentira. Mas por quê? Ele quer ferir. Ele está se sentindo ferido. Ele não está se sentindo amado o suficiente pela mãe. E ele está querendo ferir o outro para ele se sentir melhor. Entende? Se eu ferir você, uma discussão é isso. Se eu ferir você porque você me feriu, eu vou me sentir mais tranquilo. Você usou alguma coisa ontem, hoje? Não, ontem eu usei só uma maconha, que eu tinha um pouquinho lá guardado. Eu usei hoje? Ontem. Hoje não. Hoje nada. Então vamos lá. E aí você, com uns 14 anos, foi pra escola, esse primeiro dia aí. Aí eu fui, conhecia, porque como já dentro de casa tinha todas essas brigas, e na época eu escutava muito que eu era bandido, que eu era filho de bandido, que eu... Você escutava de quem? Da minha irmã. Por quê? Porque não começava a discutir e... Mas por que ela falava e que eu você era gostava filho de ouvir a rap, sua... Ah tá, mas a sua... dançava hip hop. A sua paternidade, você sabia quem era? Você sabe quem é seu pai e sua mãe biológico? A minha mãe agora eu sei, meu pai eu nunca vi na capa. Tá. Então... E eles conheciam? Só minha mãe. Tipo, eles conheciam minha mãe biológica, mas o meu pai ninguém nunca nem viu. Tá. Aí... Então, mas não, você não é filho de... Você não sabe disso. Não, eu Ela sei te que... falava por conta Eu sei agora das que ele é coisas que morador você de rua. gostava. Isso Aí ele é fato. morador de rua. Agora ele é. Tanto que umas coisas que às vezes eu falava assim, meu, se eu soubesse quem que era meu pai, eu ia na calçada que ele tivesse e ia resgatar ele, pra tirar ele dessa situação. Então, aí eu sempre escutava isso, eu era bandido, ainda mais porque eu escutava rap, gostava de dançar hip hop. Só um detalhe sobre padrão de pensamento, que eu falei que vem da genética. Seu pai, você ficou sabendo que seu pai tá na rua. Você já ficou na rua. Já. Eu te conheci na rua. Aí você vê que você herdou esse padrão de pensamento de que não sou aceito aqui, vou pra rua, igual ele. Eu tenho padrões de pensamento herdados do meu pai que me trouxeram muita destruição na minha vida. E eu tive que quebrar esse padrão de pensamento. Ninguém me aceita, eu vou pra rua que pelo menos lá ninguém me enche o saco. Eu vou pra rua que pelo menos lá eu faço o que eu quero. Eu vou pra rua que pelo menos lá não tem que dar satisfação pra ninguém, não sei. Se foram esses padrões de pensamento que te levaram, mas é bem provável. Sim. Tá, mas pra esses dias por agora, que eu tava casado, eu ia falar assim, filho, eu vou pegar minhas coisas, eu vou morar na rua, mas eu não vou ficar passando mais raiva. Então você vê que esse padrão de pensamento é ele que te controla. Que é o mesmo que se você herdou. Porque senão ele não tá. Você entendeu? Na relação, então nós vamos descobrir tudo isso aí hoje. Vamos. Tá lá. Foi pra escola 14 anos, primeira vez que você usou. Aí os moleques... Você tava triste, tanta briga, você já não tava já mais nem aí, porque assim, já sou maltratado mesmo, não sou amado mesmo, não sou da família mesmo. Só que a maconha não me ofereceram, fui eu que fui pedir. Que eu vi, eu falei assim, ele já fala que eu sou. Fica me julgando, falando as coisas, então agora eu vou fazer. Eu vou mostrar pra eles. Aí eu fui lá, cheguei... Eu não sou bandido, eu não sou... Chamei um amigo meu, falei assim, eu esqueci até hoje, eu chamei de Feijão. Falei, Feijão, ele era um dos descolados da escola, e Feijão, quero experimentar uma coisa. Ele é meio baixinho, moreninho, ele parece um pouco Chris Brown.
Agora não parece não, agora o dia que eu vi ele ainda fiquei me zoando, falando, esse é o Chris Brown depois que veio pro Brasil, que se acabou. Aí eu cheguei nele e falei, ó, Feijão, é o seguinte, mano, eu quero experimentar maconha. Ele até deu risada, ele falou, louco, você? Eu falei, mano, eu quero experimentar, você não experimentou? Eu falei, eu também quero. Mas não, então amanhã você vai lá em casa. E esses amigos eram de escola? Esse era da escola, o da cocaína foi outros amigos. Não, tá, eu quero Aí ver onde eu começou. fui lá na casa dele, aí já tava a turminha lá do bairro lá de frente, aí a gente foi conversando, eu tive o primeiro contato. Aí dali pra frente, sempre que eu conseguia eu usava. Esse momento que você chegou nele aí, falou assim, eu quero experimentar a maconha. Antes, o que você estava fazendo? Eu quero entender assim. Porque você não chegou do nada e falou pra ele que você queria experimentar maconha. Primeiro veio os pensamentos na tua cabeça de experimentar. Veio a chateação. Quando foi que veio esses pensamentos? Porque assim, ó, você chegou e tomou atitude. Pode ser que no momento, na hora, no dia, não aconteceu nada, mas você relatou que vinha vindo várias situações que te deixavam triste, chateado, magoado, de dançar. chateado. Quando eu desisti de dançar, de seguir minhas coisas, porque eu era dançarina. De rua, as coisas, era bom. Ganhei bolsa na Luciana Junqueira, não sei se você já ouviu falar dessa escola de dança. Ganhei bolsa, tava me levantando no mundo artístico. Minha família simplesmente catou eu e falou assim, isso aí não dá dinheiro, isso aí não dá futuro, você tem que trabalhar, você tem que não sei o que. Aí eu arrumei um emprego no trenzinho. Não, que isso aí não é serviço, que isso não sei o que. Aí eu chegava, pedia pra fazer um curso. Não, que não tem dinheiro. Falei, caramba, eu danço, não tá bom. Eu trabalho, não tá bom. Eu quero estudar, não tá bom. Quer saber uma coisa? Eu vou chutar o pau da barraca, vou fazer o que ele está falando que eu sou. Isso aí aconteceu comigo, Fábio, quando eu tinha lá meus 18 anos de idade. Meu pai também tinha negócio de orientar, porque na verdade o que acontece? Por que eles falaram que dança não dá dinheiro? Tudo é drive mental. Eles com certeza fizeram. Meu pai, por exemplo, eu era jogador do Botafogo, queria ser. Ele não me apoiou porque ele machucou jogando bola quando eu era criança. Então ele falava que futebol era coisa de idiota e tal. Nunca me apoiou e eu tinha esse sentimento aí. Meu pai não gosta de mim, meu pai não quer me apoiar, meu pai isso, meu pai aquilo. Quando eu conheci tudo que eu tenho conhecimento hoje, e eu conversando com ele, eu fui descobrindo. Ele teve problemas com o futebol, entende? E aí ele não queria que eu sofresse as mesmas coisas. Tem problema de água no joelho. Eu lembro que ele devia ter uns 30 e poucos anos. Eu lembro do médico passar o bisturi no joelho e voar pus no teto. Ele teve problema por causa de bola. Só que e aí o que acontece? Ele não queria que eu sofresse. E aí ele já... Só que na minha cabeça a mensagem que eu recebi era que ele não gostava de mim, porque ele não gostava das coisas que eu gostava, ele não me apoiava em nada, ele não gostava de mim. Então tudo que eu queria fazer ele não apoiava, então ele não gostava de mim. Ele não me ama. É isso que eu entendia. Porque ele, pra me proteger, falava isso. Meu pai nunca me sentou no colo e deu um abraço. E eu fui falar isso com ele. Ele até achou que eu tava reclamando. Aí eu fui falar, o teu pai, como que ele te criou? Ah, ele me batia, esfregava minha cabeça na parede. Como que o senhor ia me dar amor se o senhor recebeu foi isso? Agora, e aí ele começou a ficar nervoso falando do pai dele. Eu falei, e o teu pai? Você falou pra mim que o meu bisavô, teu avô, pai do teu pai, cresceu, andava junto com o Lampião lá no Pernambuco, não é? Então, como ele foi criado? O pai do teu pai. Veja, pelo amor. Então, como que o amor ia ser instalado dentro dessa família de pai para filho, pai para filho, pai para filho, sendo que nenhum deles conheceu isso? O carinho, senta aqui, está com problema, vou te ajudar. Entende? Então, assim, às vezes não, com certeza, não te apoiaram e te falaram, não dá, porque eles não viam na vida deles que se tivesse um artista dentro da família que fosse bem sucedido, eles iam te apoiar. E com certeza eles tentaram algo que deu errado e não queria que você sofresse, então fazia isso. Só que a mensagem que você recebia era o quê? Já somava com a sua irmã falando que você não era da família. Aí não te apoiavam naquilo que você escolhia fazer. Entende? E aí você, já que eu não sou amado, porque quando não me apoiam,
Qual que é a mensagem? Não me ama. Você está começando a entender que a raiz disso é porque você não se sentia amado? E não é que você não era amado. Se você não fosse amado, eles não tinham pego você para criar. Sim, isso é verdade. Mas é a mensagem que você recebia das atitudes deles por não saberem expressar o verdadeiro amor. Existem até um livro que chama 5 Linguagens do Amor, que às vezes, por exemplo, a minha forma de demonstrar amor é com atitude. Eu sou capaz de fazer, se eu te amar, eu sou capaz de fazer algo, tirar algo de mim que eu amo muito e dar pra você, porque é a minha forma de expressar o amor. Já você talvez tenha outra forma de se expressar. Você não dá nada pra ninguém. Você não faz nada pra ele. Eu estou aqui, pelo amor de Deus, não estou falando, mas estou deixando de trabalhar e dando o meu tempo pra você, porque eu quero ver a sua mudança, eu quero ver você sair, eu quero te ajudar, eu estou aqui. Então assim, a minha forma de demonstrar amor é essa. Já tem pessoas que é diferente, que a forma de demonstrar amor é ter a pessoa perto. Então a forma de demonstrar amor às vezes de uma pessoa, quantas vezes, não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu, de apanhar da mãe e ouvir assim, tá doendo mais em mim do que em você, eu tô te batendo porque eu te amo. Não sei se já aconteceu com vocês. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Aí você fala, pô, mas como assim? Tá me amando, me ama e me bate? Por quê? Porque é a linguagem. Tipo assim, acha que vai corrigir, acha que batendo vai aprender. Ninguém é tão ruim de ficar feliz de bater numa criança. Para ele realmente está sendo difícil. Mas ele foi ensinado que é batendo que se educa. Por quê? Porque ele cresceu assim. Ele apanhou também. E aí foi passando de um pro outro. Você entende? Cara, eu fico até assim, bem honestamente mesmo. Porque a gente consegue achar as raízes, entende? Das coisas que te aconteceu e que Mia, com todo mundo. Você sabe, você tem mais ou menos, ouviu histórias de como a sua mãe e o seu pai adotivo foram criados? Você sabe disso? Alguma coisa assim, não? Como que eram os pais deles em relação a eles? Mas, você viveu muito tempo, né? 15 anos é muito sim, tempo. Não, e fora que mesmo esses outros 12 anos, eu sempre aproveito e pergunto alguma coisa. Eu sei que isso foi criado em fazenda. Uhum. Isso aí é fato. E os pais era tudo, aqueles pais duros, né? Porque criado em fazenda. Do jeito que tratavam os bichos, tratavam os filhos. Meu pai é que nem o que você falou. Meu pai não. Quando é aniversário eu chego lá, eu gosto de dar um abraço, sou uma pessoa que eu abraço os outros, gosto de conversar. Eu chego no meu pai, vou dar um abraço nele e falo assim, ó. Aí eu olho pra ele e falo assim, velho, não sabe abraçar seu filho não? Meu pai também ele é assim. Por quê? Porque ninguém abraçou ele antes, cara. E aí quando eu vou lá, abraço e dá 2 tapinhas assim, rapidinho já. Falei, pai. Por quê? Não se ama. Ele também não se sente amado lá atrás. Você consegue compreender que é uma pessoa que não se sente amada, não se sente querida, criando uma outra, transferindo esse não amor para a próxima, que você também não se sente, e aí vai passando. Não tem como você, por exemplo, mais que você ame seu filho, não tem como você fazer ele entender que você ama ele, porque você não aprendeu essa linguagem. Por mais que você ame, ele não entende. Não sei qual que é a idade, você falou dele. 6 É anos. novinho ainda. Mas ao longo da vida você vai... agora não, porque você vai entender isso, você vai regular isso. E não é uma coisa, eu, por exemplo, direto eu estou tendo que corrigir assim, a minha rota em relação às minhas filhas. Por exemplo, ela não está entendendo a mensagem que eu quero passar para ela. Se eu agir desse jeito aqui, ficando bravo, ela não vai entender que eu amo ela. As pessoas precisam entender que elas são amadas. Ou você acha que quando você saiu de casa, tua mãe e teu pai não sofreram? Ixi, minha mãe foi até na delegacia fazer boletim achando que eu tinha sumido. Se ela não te amasse, não importasse com você, você acha que ela ia? De jeito nenhum. Aí você consegue entender que ela te ama, ela só não consegue expressar isso? Sim. Não, isso é até minha irmã, depois de uns anos, porque eu tive que amadurecer, sabe? Pra me aprender a perdoar. Então, eu preso, eu na cadeia, teve quem comprava o papel higiênico, uma bolacha,
caixa, uma pasta de dente, era quem eu menos esperei. Foi minha irmã. E quem me contou isso foi meu irmão. Meu irmão, uma vez que eu tava com raiva, ele falou assim, meu, você tá com raiva da Daniele, que é a nossa irmã, mas você sabia que foi ela que ia lá no mercado, ela que deu dinheiro pra fazer o seu Sedex, ela que comprava as coisas com o dinheiro dela? Eu falei, sério? Eu falei, é. Mas aí eu ia pra ele e falei assim, mas isso aí se chama sentimento de culpa? Por causa que de tanto que ela me chamou eu de bandido, hoje ela tem que me mandar as coisas na cadeia. Olha como uma coisa engraçada. Não, mas não é sentimento de culpa. Ela realmente te amava. Te amava. Não, hoje eu entendo isso. Eu falei assim, não era nem sentimento de culpa. Pode ter batido alguma Não é, você coisa. sabe por quê? Porque só o sentimento de culpa a pessoa não faz. Não é uma faz. atitude de demonstrativo de carinho. De carinho. Ah, caramba, só o sentimento de culpa, sabe? Ela passa por cima disso. Então, assim, o fato dela ter mandado, ela ter investido, ela ter ido, ela passou por cima de todo o sentimento, de qualquer coisa, de ciúme, de tudo mais. E o que você tem que entender, Fábio? E a sua vida depende disso, os seus resultados dependem disso. Sempre entender como se você fosse o outro, sempre entender a dor do outro, nunca só acusar ou só sair desse ponto de... Eu tô te falando, cara, mas eu sou um cara que eu não conhecia ninguém mais vitimista que eu. Eu era aquela criança assim que qualquer coisinha eu empurrava, chorava, eu ficava num canto e a festa inteira eu ficava lá no cantinho. Eu era muito vitimista, muito. Qualquer coisinha eu me magoava. Por quê? Porque aquilo vai somando, você aprende a ser assim. Você aprende a ser recluso e magoadinho com tudo. E aí você não avança, você não faz nada na vida. Então nós vamos agora já começar então, que agora eu já saquei o que é, acho que você também. Você destruiu sua vida por conta de um sentimento de não se sentir amado, de se sentir rejeitado, de não se sentir aceito. E você só foi para as drogas para enturmar numa turminha que também usava drogas para poder ser aceito de uma aceitação que você não era na família. Falou tudo. Entende? Você foi para lá porque lá nesse meio o ponto de contato era a droga. Mas nesse meio as pessoas te aceitavam do jeito que você é, você se sentia querido, você falava uma piada, o nego ria, você falava alguma coisa, você dançava, o nego aplaudia. O que você não tinha lá, você tinha na turminha da droga. Então você se sentia amado, porque as pessoas lá na sua casa não sabiam demonstrar para você quanto te amavam. E por querer teu bem, as pessoas fazem isso. As pessoas são assim. Se você vê seu filho mexendo numa coisa de droga, você vai, rapaz, Dá um pau nele. você vai fazer o quê? Dá um pau nele. Você vai fazer a mesma coisa que fizeram com você. Por que você vai dar um pau nele? Por causa do jeito que eu aprendi. Não. Porque você não quer que Que ele ele mexa com passe isso. o que você passou. Sem dúvida. Bingo! Você não quer que ele passe, O que eu passei. então por que você apanhou? Pra mim não ter que passar por tudo isso. Que eles passaram. Você sabe se alguém lá teve um problema com droga ou Com não? droga não, mas meu pai tinha com pinga. Minha mãe contava que ele bebia pinga e dava trabalho de verdade. Então assim, meu querido, marcamos a chave. Você foi pra droga porque você não se sentia amado, porque você não sabia realmente quem você não se sentia amado primeiramente por Deus. Hoje não, mas eu já fui tipo de pessoa que eu olhava assim, ainda mais quando eu também não conhecia a minha própria religião, que eu não conhecia nada, tudo pra mim era, vou fazer assim, ó Deus, não quero nem que você chegue perto de mim. Aí os outros vinham porque era o tal que eu ganhava a atenção que eu queria. Os povos, eu falava assim, eu sou filho do capeta mesmo, não quero saber de nada não. Porque você assumindo essa identidade de filho do capeta, você achava algumas, por exemplo, você era respeitado Sim. na sua cabeça, Ninguém mexia comigo. porque eu sou filho do capeta, todo mundo tem medo do capeta, olha sua mente. Era bem isso aí mesmo. Todo mundo tem medo do capeta, então eu sou filho, olha eu sou filho do capeta, então não mexe comigo. Você queria ser respeitado, no fundo você queria ser amado, respeitado,
aceito do jeito que você era. Ganhou Porque atenção. as pessoas no meio de convívio da tua família, por exemplo, não sabiam expressar isso, você foi procurar alguém. Por que as amizades sempre estão envolvidas? Porque são as pessoas que vão na tua... Mas vou te provar, você mesmo vai me falar, que nos seus momentos mais difíceis, esses mesmos amigos, aonde eles estavam? Os mais difíceis mesmo, cara. Então você foi preso, algum desses que te levou pra droga foi levar comida pra você? Foi lá te visitar? Cara, vou ser sincero com você. Pode falar. Não, é Se sério. foi, pode Não, falar. eu tenho um. Não, eu tenho um porque ele não usa mais droga. Ah, não. Tô falando, não. Esse... Tô falando lá de trás, dos primeiros lá que te ofereceram pra droga, que te Então, acompanharam. Esse não usa mais. Esse não usa mais. Ele, a primeira vez que eu usei cocaína, tanto que esse amigo é muito amigo meu mesmo, que eu adoro ele. E a gente usou a primeira vez cocaína junto, ele me apresentou a cocaína, ele mais um outro, e eu apresentei pra ele a maconha. Tá. E, por causa da gente cresceu junto, só que aí depois de uns tempos ele parou. Você continuou. E eu continuei, tanto que ele, eu tenho o maior orgulho dele, porque ali a gente já roubou junto, usou droga junto, aprontou junto. E aí você vê ele hoje. Eu olho ele hoje como um exemplo, porque ele não cheira, ele não fuma, de vez em quando ele toma uma cerveja dele, toma, só que trabalha, tem a esposa, tem o carro, tem a casa, então ele conseguiu. Ele tem uma vida, ele está num nível que você quer estar. Que é viver uma vida tranquila, que eu tenho, na época, falo a verdade, eu nem tentei, cara, quando alguém vinha em mim e falava assim, por que você não muda de vida? Eu falava, porque eu não quero. Aí quando eu decidi mudar Sabe de por que vida... você não quer? Sabe por que a pessoa não quer, Fábio? Porque se ela mudar, como ela não está regulada isso que a gente está trabalhando aqui agora, eu não quero porque eu quero continuar sendo querido. Eu quero continuar sendo aceito. Eu quero continuar sendo amado. Então a droga me proporciona esse sentimento de que eu sou amado, que tem gente que quer ficar do meu lado, nem que for usando droga junto. Que é um monte de gente com as mesmas raízes, achando que está adormecendo a dor. Tanto que isso aí é verdade, porque quando eu decidi, eu falei, não, agora eu vou tomar um rumo na minha vida, eu não quero mais usar droga, não quero mais apanhar da vida, eu quero dar um jeito. Cara, eu olho assim em volta, eu falo, cadê todo mundo? Entendeu? Isso me deixa magoado. A gente vai, você foi por um caminho do julgamento, como você falou da irmã, que a gente, fez isso, fez aquilo, e você também tem erros. Você também já fez coisas e falou coisas. Pra magoar ela. Não só ela, mas qualquer outras pessoas que você às vezes magoou. Na verdade, minha maior arma de defesa, mano, isso até me dói, cara. Porque até hoje eu não consigo parar com isso. Que meu maior defeito é minha própria língua, cara. Sabe por quê? Porque lá atrás, quando eu escutava essas coisas, eu tive que aprender a me defender. E aí, desculpa, não, cara, eu tô aqui. Você tem que pôr pra fora. Você ainda vai chorar muito ainda. Você tem que colocar tudo isso aí pra fora. Cara, isso deixa eu muito triste, porque eu criei uma arma poderosa, você cara. Sabe usar, pelo que eu tô entendendo, você sabe usar as palavras pra ferir alguém. E muito, cara. Eu, antigamente, quando eu queria ver uma pessoa, eu não precisava pôr a mão numa pessoa. Tanto que meus inimigos, eles ficavam com medo de mim sem eu fazer nada pra isso, só no psicológico. Entendeu? Então eu criei uma ferramenta, eu olho para uma pessoa e eu procuro entender o ponto fraco dela e vou atingindo só aquilo. E isso, destruí tudo, cara, perdi tudo, sabe? E eu fui afastando. Mas essa ferramenta para você, ela é o teu maior problema, ele sempre vai estar ligado no teu propósito de vida. Você só estava usando ela de uma forma errada. Você, depois da tua mudança, da tua transformação, vai ser a ferramenta que você vai mais usar para mudar a vida das pessoas. Porque se você consegue analisar o ponto fraco e atacá-lo, quando a mudança acontecer, e ela está próxima, você vai conseguir usar o ponto fraco para fortalecer, igual
estamos indo na raiz aqui. Então você vai conseguir, com as suas mesmas palavras, ao invés de derrubar, você vai levantar as pessoas. E aí isso eu já vejo já. Porque se você tem essa habilidade, é só você regular para usar ela para o bem. Então vamos lá, cara. Não se sinta culpado, não se sinta, porque assim, é igual eu te falei, é sistema de defesa. O ataque, ele é sistema de defesa. A tua irmã sempre falou as coisas pra você por conta de... Agora, nessas brigas aí, eu acredito que deve ter tido uma que te marcou com ela. Mas é essa que ela falou pra mim que eu não tenho mãe, não tenho pai. E as outras é do dia que a gente discutindo, ela veio perto de mim, eu sou assim, que eu dou estresse, eu falo assim pra pessoa, sai de perto de mim, senão eu vou te fazer alguma maldade. Ela não saiu, eu joguei um copo de água na cara dela. Não o copo, só a água. E da outra vez, foi uma vez que eu roubei umas bicicletas, que eu roubava as bicicletas, trocava as peças e vendia as bicicletas pra ganhar dinheiro. Então... Aí contaram que tinha as bicicletas lá em casa, os donos foram lá e eu tô discutindo, falando eu não vou entregar, não vou entregar, não vou entregar. Ela abriu o portão e deixou os caras entrar lá dentro, tipo os donos da bicicleta. E nisso que eles entrou, ela tava pegando o telefone pra chamar a polícia. E lá dentro de casa eu tava fora a bicicleta deles, tava com mais outra roubada e um monte de droga guardada dentro do meu quarto. Fora correntinha, óculos, um monte de coisa roubada. Então, aí eu comecei a discutir, falei, se você chamar a polícia pra mim, eu posso ir até preso, mas eu vou te pegar você. Eu vou chamar, na hora que ela pegou, colocou 190, aí foi na hora que eu dei logo uma cabeçada nela. Aí foi nisso que os caras pegou, além de pegar deles, pegou mais as outras duas e vazaram embora, com tudo mais bicicleta. Minha não, né, com as bicicletas. Essa foi as piores brigas, mas aqui, eu tô falando a que te marcou como o que te deixou mais magoado, mais chateado. Essa essa que ela falou que você não era da família. Que eu não tenho família. Porque isso é uma coisa que eu levei comigo pro resto da vida, cara. Fecha os olhos então, vamos começar. Vamos pegar isso aí. Relaxa, Fábio. Relaxa a mão, relaxa o pé. Solta a mão, solta o pé. Solta... Cara, você não tem compromisso, eu não tenho compromisso. Respira fundo, puxa pelo nariz, solta pela boca. Relaxa. Esquece um pouco isso. De novo, puxa pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez. Agora muito fundo, você puxa muito fundo, mas a maior força que você puder e solta. Vai lá. Vai, a última vez. Agora você vai voltar nessa cena aí da briga com a tua irmã. Nesse momento que ela te falou, essas palavras que nunca saíram de dentro de você. O que você está vendo aí? Se entrega. Vejo uma criança chorando. Falando que eu não ligo, não preciso de família. Essa criança quem é? Sou eu. O que mais você vê aí? Minha irmã dando risada disso. Você consegue ver mais alguma coisa? Móveis? Como que tá a imagem? Tá preta e branca? Tá colorida? Se entrega. Deixa a emoção vir pra fora. Volta, não tem mais nada. Só eu e uma criança. Minha irmã mais velha. Você está se vendo na situação ou você está lá dentro? Fecha os olhos. Fecha os olhos, não sai não. É isso que vai mudar a sua vida. Respira fundo. O que a sua irmã está fazendo? Ela está gesticulando,
falando que quer que eu saia de casa. Que a mãe dela não é a minha mãe. Que eu não tenho família nenhuma. Você só consegue enxergar ela e você aí na cena. Respira fundo de novo, Fábio. Porque assim, Solta e a as mão. cenas do lugar que nós estava na sala, aí tem o sofá antigo da minha mãe. Respira fundo, Fábio. Vamos voltar. Agora, o Fábio de hoje. Você vai ver a mesma cena, mas você vai sair de dentro daquela criança e você vai ver a mesma cena. Você vai escutar a irmã dele, dessa criança, falando tudo de novo. E você vai ver, o que você está vendo aí? Você olhando a cena de longe, hoje. Estou vendo essa irmã começando uma discussão e a criança querendo se defender de algum jeito e ir para algum canto da casa, se isolar, chorando. Agora você vai voltar lá naquela época e vai sair da cena da briga. Você vai ver momentos em que você via a mãe dessa menina, a sua mãe, brigando com ela. Você não faz parte dessa cena mais. Você vai pegar as brigas que ela tinha com a mãe. A mãe corrigindo, a mãe ficando brava com ela. Vai pegar o que mais te marcou aí. O que você está vendo? Briga nenhuma. Não tem briga. O que tem? Uma conversando com a outra, do jeito que ela sempre foi, uma apoiando. A única briga que eu vejo é de quando minha mãe pedia alguma coisa e eles não conseguiam fazer. Certo. Agora você vai sair dessa cena e vai buscar na tua memória o seu momento mais feliz junto com a sua mãe, com a sua família. O mais feliz, aquilo que quando você quer lembrar deles de felicidade, tem um momento ali. Quando minha irmã levava eu junto com meu irmão pra gente vir no Cascata comer pizza. Quando vocês comiam pizza, todo mundo, o que você está vendo aí? Volta nessa cena aí, fecha o olho e volta aí. Respira fundo, Fábio. Ninguém tá com pressa aqui. Você lembra o sabor da pizza? Eu lembro até da gente competindo pra ver quem ia comer mais. Eu lembro também, mano, de quando fui essas viagens de escola, primeira vez que eu fui no cinema, no shopping. Meus irmãos se reunindo, cada um dando um pouquinho que tinha pra me dar, pra me ir pra escola, pra não ir sem nada. Agora você vai sair, Fábio, dessa cena e o Fábio de hoje vai olhar tudo isso de novo aí, seus irmãos reunidos, dando um pouquinho de cada um para te ver sorrir, para te ver feliz. O que você vê o Fábio de hoje olhando isso? O que o Fábio de hoje pensa em relação à sua irmã e o seu irmão? Vendo essa cena deles fazer de tudo para te ver sorrir. Como você vê isso? Que eles são pessoas maravilhosas. E que eu fui muito duro, cara. Respira fundo, relaxa, relaxa.
Então você vê eles, você vê duas crianças fazendo de tudo pro irmãozinho, arrumando dinheiro para ele. Como que o Fábio de hoje vê essas crianças aí? Crianças maravilhosas, boas de coração, é isso? Esforçadas. Elas, dentro desse quadro, elas gostam ou não gostam do Fábio que elas estão ajudando? Muito. Gostam muito. Respira fundo, Fábio, relaxa. Relaxa. Isso. Agora você vai ver só o Fábio. E você agora, o Fábio de hoje, vai olhar para o Fábio dessa época, o Fábio que não sabia, mas era muito amado. O que o Fábio de hoje falaria para esse Fábio hoje? Para esse Fábio criança. Vendo toda essa cena que os irmãos se reuniram. Se você buscar, você vai ver a imagem da sua mãe fazendo carinho nesse Fábio criança. O que o Fábio de hoje falaria? O Fábio da briga. Sabe aquele Fábio que estava brigando, que achava que ninguém gostava, que ninguém amava, que ouviu no momento de raiva da irmã que ele não era da família? Vendo toda essa cena, todos os sacrifícios que os irmãos e a mãe e os pais fizeram por ele, vendo tudo isso, o que o Fábio de hoje falaria para ele? Cara, valoriza sua família. Não desiste. De forma alguma. E não culpa ninguém pelos seus próprios erros. Respira fundo. Respira fundo, puxa o nariz. Isso. Agora, o ano é 2032, Fábio. 10 anos na frente. O Fábio com 37 anos. O que o Fábio de 37 anos falaria para o Fábio de 27, dando conselho para o Fábio de 12, de 14 anos? O que o Fábio com 37 anos falaria para o Fábio de 27? Dando conselho para o Fábio de 8, de 12. Continua acreditando no seu sonho. E continue acreditando na sua própria mudança. O que o Fábio de 37 anos falaria para o de 27 sobre a família dele? Assistindo toda essa cena que o Fábio de 27 assistiu. Cara, sua família parou para te aplaudir de pé. Todos eles. Só não desiste. Você ainda vai dar muito orgulho para todo mundo. Respira fundo, Fábio. Fica de pé. Respira fundo, fecha os olhos, solta. Respira fundo. Como chama a sua irmã? Daniela. Respira fundo, mais uma vez, tá? Você, o Fábio de 27 anos, sabendo de tudo que você sabe, todos os conselhos que você deu para o Diogo, você agora volta lá naquela briga, mas não na briga, naquela idade. E na sua frente está a Daniela de hoje. Faz o que você gostaria de fazer. Dá um abraço nela. Então faz. Faz e chora. Põe pra fora. Põe pra fora. Fala pra ela que você perdoa ela. Eu amo muito. Fala isso. Eu amo muito seu irmão.
último dia que você tem da tua irmã viva. Você vai fazer a mesma coisa que você tinha vontade de fazer. Só que hoje é o último dia dela. Ela vai morrer amanhã. O que você faria? Então vai. Vai com força, rapaz. Põe pra fora. Pede perdão, fala que ama. Perdoa, irmã, por tudo que eu fiz, por cada palavra, por não ter aceitado a ajuda que vocês ofereceu, por ter menosprezado cada carinho que vocês tentou me dar. Me perdoa. Eu te amo, irmã, toda a sua família. Nós também te amamos. Tudo que fizemos foi porque a gente não sabia como expressar o amor que sentimos por você. Respira fundo. Eu sei que não fui nenhuma criança fácil, nem um adolescente bom. Mas você é amado. Eu também amo. Respira fundo. Respira fundo. Isso, respira fundo. Solta, relaxa. Repete comigo, pai. Eu sou amado. Eu sou amado. Minha família sempre me amou. Minha família sempre me amou. E eu sempre amei minha família. Eu sempre amei minha família. Você está falando isso com sinceridade? Muito. Respira fundo. Isso. Vai se desconectando agora. Pode ser. O que você está sentindo agora? Me sentindo mais leve, mas me sentindo ainda culpado. Não, essa culpa ela vai desaparecer, sabe quando? Pode abrir o olho. Você sabe o que você tem que fazer, não? Ou o que você quer fazer? Eu sei o que eu quero fazer. O que você quer fazer? Mudança, cara, tomar o primeiro passo. Não, em relação a isso. A isso, me perdoar só. Continuar me perdoando. Porque ainda Você gostaria de ver ela e pedir perdão pra ela ou você acha que ela não? Não, se eu pegar... Você faria isso? Faria e quero fazer. Porque Mas o importante é aqui, ó. Você perdoa ela? Sim, eu já perdoei ela. Mas você entendeu ela? Não só perdoar, mas você Não, entendeu por que ela fez tudo aquilo? Sim. Qual que é o seu sentimento em relação a ela agora, tá? Do jeito que você De tá gratidão. De gratidão, de verdade. Que teve, apesar de tudo essas brigas, mas na minha fase ruim, Na balança, ela é justa, entendeu? na balança você pesa mais o amor do que os Sim, momentos. porque que ela- sem dúvida, porque não existe uma família que não tenha brigas. E sem contar que a pessoa que não pega no pé da outra não ama. Eu pelo menos eu penso assim, se eu gosto, eu vou ficar no pé da pessoa, meu, acorda, abre o Então o seu olho. sentimento em relação a Daniele Isso, é de gratidão, o que mais? e de amor por ela. Tanto que o dia que eu for da minha mãe, provavelmente se eu for Não final de precisa, semana, quando acontecer, se você sentir vontade, o importante é aqui dentro. E você se perdoar também. sim, Porque você também, ao mesmo passo que ela fez tudo isso, no sentido de, porque não se sentia amada e queria ferir, você também retribuiu com as mesmas ferramentas. sim, Que você mesmo admitiu que você usa muito bem. E você vai usar isso para o bem agora. Então, assim, esse é o seu momento de transição aí, que você conseguiu entender a raiz pelo qual você foi para esse mundo das drogas. Você é amado. Eu nem te conheço. Te coloquei dentro de uma empresa
sabendo que você foi preso, sabendo que você usa droga, eu te coloquei aqui porque eu te amo incondicionalmente de quem você é, porque Deus te ama incondicionalmente de quem você foi, do que você fez, não do que você é, que eu já te vejo já um outro homem, mudado, transformado. Mas eu consigo te enxergar da forma que ele te enxerga. E eles, na verdade, tudo que era no intuito de fazer com que você não... Ele não queria que você sofresse. Então, primeiro que você tem que sair daqui, Fábio. Você é amado. Você me contou um monte de coisa aqui que eu falei, mano, como assim? Você é amado. Se você voltar, chegar na porta da casa da tua mãe, e imagine agora você voltando daqui 1 ano. Mãe, faz 1 ano que eu fui liberto das drogas. Eu tenho uma empresa hoje, então estou muito bem empregado. Essa aqui é minha esposa. Você acha que ela ia bater a porta na sua cara? O que ela ia fazer? Porque ela, na verdade, ela só queria isso, foi isso que ela sonhou. Daquele bebezinho de 2 anos que ela adotou. Ela sonhou isso. E aí saiu fora dos planos dela. E da irmã a mesma coisa. Quando viu você fazendo coisas que eles não aprovaram. Então assim, você é amado, você é, agora você precisa ativar essa identidade, você foi criado em mais semelhança do Deus vivo, você pode tudo, Fábio. Tudo que você quiser aceite, essa droga não tem poder sobre você. Esse papo aí de química, isso é tudo conversa fiada, é você quem decide. É você quem decide, agora sabendo que, sabe, a tua família te ama, você, é só questão de tempo para tudo se encaixar, para tudo voltar nos planos lá atrás da tua mãe, de ter pego uma criancinha, tudo que ela sonhou. Pode ser que não aconteça da forma que ela sonhou, mas ela não queria te ver morando na rua, nas drogas, e ela não vai ver. Porque a mudança vai acontecer, já aconteceu. A gente vai quebrando esses... O que você achou de tudo que nós fizemos aqui? Você acha que você... Como que você vai tocar agora? Honestamente, como que você acha que você vai reagir quando... Eu tenho várias outras... A gente vai fazer umas outras... Você e as drogas, a gente vai fazer muita coisa, mas a raiz era essa. Como que você acha que você vai... O que você está pensando aí? Tô pensando aqui que eu tirei o peso. De verdade. E tipo, eu sempre me senti muito sozinho. Ainda mais por causa dessa época e por causa da época que eu tô vivendo no agora. Entendi. Porque é que nem a gente conversou, eu tinha a atenção, mas não era a atenção certa. Eu sempre fui me sentir realmente sozinho, solitário, abandonado. Não se sentir amado. E não me sentir amado. Então Agora vamos falar assim em relação a Deus. Tudo que você já passou na sua vida, as memórias que você tem, de coisa errada que você fez, de coisa ruim que aconteceu com você, de momentos ruins, você acha que Deus te ama ou que Ele não está nem aí? Cara, Deus é maravilhoso, de verdade. Depois do... Nós estamos em 2022, uns 3 anos atrás, foi a última vez que eu tentei meu suicídio. De lá pra cá, minha conexão com Deus é o que tá me mantendo firme até hoje, de verdade. Então por Ele você já se sente amado, você já se sente querido, porque Ele não deixou você morrer várias vezes. Várias vezes, e essa foi tipo o dia que eu tomei um monte de remédio, usei droga, catei até álcool de limpeza, misturei com bebida e bebendo, tá? Na hora que eu fui, assim, dar aquele ataque, eu olhei pra cima, que eu não mexi o corpo, só o olho pra cima, aí eu falei, Deus, te entrego minha alma. Agora faça dela o que você decidir. Ele decidiu te manter vivo para você mudar a sua e outras vidas. Então você se sente amado por Deus. E agora, depois de ter feito essa reflexão, pela sua família, o que você... Sua família te ama? Muito. Você se sente amado por ela? Muito. Consegue entender que eles te amavam, só não sabia expressar? Muito. Vai ter oportunidade de você chegar e conversar com sua irmã,
e dar esse abraço que você deu em mim nela. E aí não tenha medo. Não tenha medo. Tem uma coisa que você não pode ter, Fábio. Medo de aprovação. O que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, o que os parentes vão achar. É a tua vida. É o teu governo, é você que decide. Na hora que chegar esse momento, faz o que tem que ser, faz o que arde aí dentro. Deixa eu desligar a câmera. Dá um abraço aí. Obrigado, meu pai. Não, tem que agradecer. Cara, precisava mesmo. Você tá bem? O corpo tá até mais leve. Você vai ver só sua vida mudou. Deixa eu desligar aqui pra gente Até ficar mais à mais vontade.